Olá, meus queridos alunos do Projeto de Vida. Espero que todos vocês estejam animados, com saúde. E hoje a nossa aula vai ser incrível, uma aula excelente, porque nós vamos trazer um tema muito importante para a elaboração do nosso projeto de vida, que é o planejamento. Então, pegue a caneta, pegue a agenda, pegue todo o material que vocês tenham, venham com bastante dinamismo, jogue a preguiça para fora, a coíra, traga o entusiasmo com vocês, para que essa aula seja uma aula prazerosa e cheia de vida. Vamos lá? Amados projetistas, na nossa aula de hoje, nós vamos trazer um tema encantador, um tema belíssimo, que ele vai nos ajudar nas nossas estratégias. Ele é uma ferramenta para que nós possamos traçar o nosso projeto de vida. O nosso planejamento ele vai ser dividido em 5 tópicos. Primeiro, nós vamos saber o que é o planejamento, qual a importância do planejamento, o objetivo do planejamento, o que acontece quando não planejamos e o nosso planejamento pessoal. Vocês observam que esses 5 tópicos eles vão nortear todo o nosso conteúdo de hoje. Então se prepare, se anime, fique em sinal de alerta e venham comigo. Olá, meus queridos alunos do Projeto de Vida. Nesta quinta-feira vai ser um dia muito especial, onde nós iremos trabalhar um tema joia, que é planejando seu projeto de vida. Eu preparei 5 slides muito interessantes para que nós possamos refletir o que é um planejamento, qual a sua importância, qual o seu objetivo, o que acontece quando nós não temos um planejamento e direcionando um plano, que é exatamente isso que nós vamos traçar agora na nossa aula no Projeto de Vida. Desejo uma aula bem prazerosa, uma aula onde nós possamos buscar o conhecimento cada vez mais com muita produção. Iniciaremos a nossa aula nesse primeiro slide com uma pergunta. Como eu sou professora de filosofia, gosto muito nas minhas aulas de perguntar, de questionar. E na nossa aula hoje de Projeto de Vida, nós vamos iniciar com uma pergunta, com um questionamento, com uma dúvida. O que é o planejamento? Eu trouxe para vocês uma imagem bem engraçada, bem lúdica que eu encontrei, que é um ser pensante, alguém que está em dúvida, está ali com muito material, livros, agendas, canetas, está buscando um planejamento, está buscando se estruturar. Então, nós vamos agora compreender um pouco o que significa o planejamento. O planejamento nada mais é do que uma palavra que significa o ato ou o efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo. Por isso que nós estamos sempre insistindo nas aulas a ação de um plano, porque é exatamente esse plano que vai determinar os nossos objetivos dos projetos que nós queremos alcançar. Então, o planejamento consiste em uma importante tarefa que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Lembro que na aula passada eu estava falando que esse planejamento ele é baseado em um método, em uma sistematização, ele precisa ser organizado, ele precisa seguir um caminho. E esse caminho ele vai se determinando a partir do momento que você vai traçando esses objetivos até você chegar ao alcançar o seu objetivo maior, que é nada mais do que a realização do seu projeto de vida. O planejamento é uma ferramenta. Expliquei para vocês na aula passada como é importante essa ferramenta do planejamento, porque é essa ferramenta que vai nos possibilitar perceber a realidade. Então, é um autoconhecimento, é algo subjetivo, é algo peculiar, é algo ímpar que você vai fazer para você avaliar os seus caminhos, construir um referencial de futuro, mas sempre lembrando que o planejamento, ele se dá agora no presente, ele se dá na nossa caminhada e no futuro que nós vamos construir. O trâmite adequado
a reavaliar todo o processo a qual se destina. Então, esse plano, ele vai acontecer desde o momento que você traça seus sonhos até a sua realização plena, onde você vai ascender na sociedade enquanto um acadêmico, enquanto um profissional na sociedade. Sendo, portanto, o lado racional da ação. Então, em primeiro lugar, você pensa o que você vai planejar. Depois você vai determinando esses objetivos, vai organizando, estruturando, buscando as estratégias e depois você vai transformar esse plano em uma ação. Nesse segundo slide, nós vamos trabalhar a partir de uma pergunta: qual a importância do planejamento? Então, no primeiro slide, nós já trabalhamos o que é o planejamento e nesse segundo nós vamos trabalhar qual a sua importância. Que importância tem o planejamento no meu projeto de vida? O planejamento é de extrema importância para a eficácia de um bom projeto de vida. Nós já vimos que o planejamento, ele tem estratégias, ele tem um método, ele tem uma sistematização. E para isso acontecer, ele precisa ser traçado através de todo esse caminho que você vai fazer na construção do seu projeto de vida. É ele que possibilita criar metas e, a partir dessas metas traçadas, tomar decisões importantes para o presente e o futuro, que o fará levar ao sucesso ou ao fracasso. Então, é muito importante, quando nós estamos trabalhando o planejamento, nós definirmos as nossas metas. Quais as metas que eu quero traçar para a realização do meu projeto de vida, tanto no meu presente como no meu futuro. Não podemos nunca esquecer desse direcionamento, que o projeto ele não é só no presente e ele não é só no futuro. Ele é algo que vai se fazendo gradualmente. É como uma escada que nós vamos subindo cada degrau, uma construção. Cada tijolo é importante para a construção de um edifício, de uma casa. Ao realizar um planejamento, mesmo que simplificado, a chance de alcançar o objetivo é muito mais efetiva. Então, por mais simples que seja o meu planejamento, ele tem que ter a organização, ele tem que ter estruturação, ele tem que estar realmente bem organizado para que eu possa alcançar com mais eficácia os meus objetivos. O que muitas pessoas imaginam é que o planejamento pode ser realizado apenas de cabeça e que isto basta para conquistar seus objetivos e metas. Então, eu afirmo aqui para vocês que não. Nós precisamos, com o nosso planejamento, buscar estratégias, meios, mas isso tem que estar registrado, tem que estar escrito. Nós temos que ter o registro do nosso planejamento, através dessa organização mais minuciosa, para que ele cada vez mais seja realizado de uma forma a construir essas metas. Então, às vezes, as pessoas, os jovens, pensam, eu já tenho tudo traçado na minha cabeça, eu confio na minha organização aqui intelectual, e às vezes ele não senta para organizar de uma forma mais estruturada os seus objetivos em um planejamento. E isso pode prejudicar a realização do seu projeto de vida, como nós vamos ver no nosso próximo slide. Meus amados alunos do projeto de vida, quando eu estava preparando essa aula, eu pensei, nossa, eles vão amar essa aula sobre o planejamento, porque é isso que vocês já estão fazendo no dia a dia, no decorrer das aulas do projeto de vida. Então, o que é que vocês estão achando das nossas considerações, do que nós estamos trazendo aqui para trabalhar sobre o planejamento? É importante planejar, porque através desse planejamento que nós vamos dar corpo, é que nós vamos dar vida, é que nós vamos dar concretização ao nosso projeto de vida. Vamos lá? Venham comigo. Neste slide, nós vamos trabalhar algo muito importante para o planejamento. Vocês sabem que tudo na vida precisa ter um objetivo. Então, nós vamos trabalhar nesse slide essa pergunta: qual o objetivo do planejamento?
Então, assim como tudo que acontece na vida do ser humano precisa ser objetivado, precisa ter um direcionamento, precisa ter um caminho, como diz Fernando Pessoa, ele diz que você tem que saber qual o seu caminho, aonde você quer chegar, porque senão qualquer caminho serve. Então, aqui no segundo ano, vocês têm o propósito de objetivar já o planejamento de vocês. Então, intitulei esse slide com essa pergunta: qual o objetivo do planejamento? Então, vamos ficar bem atentos para que nós possamos direcionar esse questionamento dentro dessa busca que nós estamos querendo para realizar o nosso projeto de vida. De um modo geral, pode-se dizer que os objetivos do planejamento são orientar e reorientar o estudante na busca por melhores resultados. Lembro aqui que eu falei nos slides anteriores que esse planejamento ele se dá através de um caminho. Então, você já tem esse caminho, mas esse caminho precisa ser capinado, precisa ser limpo, precisa ser cuidado, cultivado. Então, ele orienta e reorienta. Lembram que eu disse da vez passada no slide que nós precisamos estar sempre em processo de avaliação, nos reavaliar para saber realmente onde está o nosso plano, o que precisa ser melhorado. O estudante ele deve buscar melhores resultados. E esse planejamento, ele deve ser levado em consideração não só as análises do presente ou do passado, mas tanto a análise do presente como do futuro. Porque eu estou sempre insistindo nessa questão, que às vezes a pessoa pensa, eu vou entrar para uma academia, eu vou me formar, vou construir família e pronto, meu futuro está traçado. Não. O ser humano, enquanto ele existir, ele precisa estar sempre se reorientando, se reavaliando, se reajustando para saber em que projeção está caminhando o seu futuro. Precisamos também definir o caminho a ser percorrido para se alcançar um objetivo almejado. E envolve um conjunto de iniciativas e ações. Então, eu acabei de falar que esse caminho, ele precisa ter muito claro quais os objetivos que eu quero alcançar. E essas iniciativas e ações, elas são feitas de uma maneira muito peculiar, porque é você que vai criar as metas, que essas metas vão se transformar depois em ações, e essas ações vão se transformar em uma prática, que essa prática é a própria realização do seu projeto de vida, entre as quais as elaborações do plano e do projeto. Então, essas ações iniciadas, elas vão desembocar exatamente na realização desse projeto que você tanto almeja. O planejamento refere-se sempre à elaboração de um projeto. Então, por que nós estamos insistindo no planejamento? Porque vocês estão trabalhando a disciplina Projeto de Vida, onde é essencial vocês trabalharem o planejamento. Um dos objetivos também do planejamento é possibilitar a cada um de vocês encontrar soluções para obter avanços no desenvolvimento do seu projeto de vida que você já sonhou, que você já traçou, que você está tentando direcionar. E avançar no desenvolvimento. Preste bem atenção aqui. Que tipos de desenvolvimento são esses? O cognitivo, o afetivo e o social. Então, o desenvolvimento desse projeto de vida, ele não está direcionado só a uma profissão. Eu quero ser médico, quero ser professor, quero ser artista. Não, você tem que estar dentro desse planejamento fazendo essa circularidade, fazendo esse caminho, tanto cognitivo, como afetivo, como social, porque todas essas instâncias, elas precisam estar bem equilibradas, sincronizadas, para você poder efetivar o seu plano. Por isso, deve ser uma atividade contínua. O que eu falei, o caminho, ele é contínuo e ele não é linear. Ele volta, ele se reorienta, ele se avalia, mas é uma atividade contínua, então não podemos ter preguiça de planejar. Não podemos, agora eu vou deixar no meu destino, seja lá o que Deus quiser. Como Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, nós temos que, diante dessa possibilidade
do cognitivo, do afetivo e do social, desenvolver essa atividade que deve ser uma atividade contínua. Neste penúltimo slide, nós vamos trabalhar um questionamento que é muito importante quando nós trabalhamos sobre o planejamento. O que acontece com a falta de planejamento? Nós vamos compreender um pouco aqui nesse slide, nesse estudo que eu preparei para vocês, que quando não planejamos, nós estamos mais propensos a erros, a fraquejar, a não dar continuidade aos nossos sonhos. Então, fiquem bem atentos para esse penúltimo slide, onde nós vamos trabalhar esse subtópico, o que acontece com a falta de planejamento. Na falta do planejamento, o estudante tem como uma de suas consequências o desconhecimento sobre si mesmo. Observem que, quando estamos planejando, traçando as metas, as nossas estratégias, o primeiro ponto que nós trabalhamos é sobre nós mesmos. Lembra do filósofo Sócrates? Conhece a ti mesmo. Então, é a partir desse conhecimento subjetivo que nós vamos tendo mais elementos para nós construirmos o nosso projeto. É durante o processo de construção do planejamento que são identificados os pontos fortes da sua vida e suas fraquezas, bem como as oportunidades e as ameaças que rondam o seu projeto de vida. Nós temos na filosofia clínica, eu sou formada em filosofia clínica, e quando nós trabalhamos a filosofia clínica, nós trabalhamos os partilhantes a partir da sua estrutura de pensamento, baseada em vários filósofos como Spinoza, Kant, Protágoras, Aristóteles e outros. E nós percebemos que nós temos toda uma estrutura de pensamento formada a partir dos nossos valores, da nossa família, da nossa sociedade, do nosso cotidiano. Então, é exatamente isso que vocês vão fazer nessa construção do planejamento. Vocês vão ter mais possibilidade de conhecer a vocês mesmos, conhecer mais os projetos que vocês almejam, as dificuldades que vocês têm. Então, a partir dessa reestrutura do planejamento é que você vai tendo também o discernimento de ver as oportunidades, as ameaças que rondam o seu projeto, e aí você já indo tomando as medidas cabíveis. Sem ter um planejamento em mãos, tanto pessoal quanto profissional, não teremos a possibilidade de tomar decisões mais assertivas em nossa carreira e em nossa vida como um todo. Então, meus queridos alunos, preste bem atenção aqui. É a partir desse planejamento que nós teremos possibilidade de ter decisões mais assertivas. Se nós temos um plano, se nós temos um direcionamento, nós vamos errar bem menos. Nosso fracasso ele vai ser bem menos, tanto na nossa vida profissional, como na nossa carreira acadêmica, como na nossa carreira familiar, enfim, todas as instâncias da sociedade. Tendo esse planejamento em mãos com bastante estruturação, nós vamos ter muito mais decisões assertivas e assim o nosso projeto vai ter bons resultados. O planejamento, portanto, nos dá uma visão mais ampla e clara sobre onde queremos chegar e o que precisamos e vamos fazer para que isso aconteça. Então, a partir desse planejamento, você vai tendo essa visão mais clara, mais ampla, né? A luz vai ficando cada vez mais viva, mais forte, e você vai tendo uma ascensão cognitiva muito mais, você vai tendo muito mais acertos, você vai tendo muito mais clareza do que você precisa fazer para efetivar o seu projeto de vida. Então, é muito importante nós elencarmos também o que acontece quando nós não planejamos. O que pode acontecer? As ameaças vão rondar com mais facilidade, você pode cometer mais erros e você pode até chegar à não realização do seu projeto de vida. Estamos chegando ao final da nossa aula
E nesse último slide eu intitulei como planejamento pessoal. Aqui não é uma pergunta, não é um questionamento, não é uma dúvida, mas já é uma estratégia. Alguns fios condutores que nós precisamos ter para essa organização dos nossos objetivos, das nossas metas e das nossas estratégias. Então, o que é esse planejamento pessoal? Esse planejamento que eu falei desde o início, que deve ser subjetivo, cognitivo, social, que deve estar integrado dentro da sua subjetividade. Como que nós vamos trabalhar esse planejamento pessoal? Vamos com muita atenção refletir sobre essas questões desse slide. Planejamento pessoal nada mais é do que o meio pelo qual definimos e organizamos nossas metas e objetivos e direcionamos nossas ações à realização do projeto de vida. Aqui é um resumo do que nós estamos falando desde o primeiro slide. Então, é uma organização das nossas ações, das nossas metas para a grande realização do nosso projeto de vida. Para que seja mais focado e efetivo. Então, o nosso projeto planejado, através desse planejamento, ele tem que ter um foco. Esse foco é exatamente essas metas que você vai traçar com seus indicadores, nós vamos ver logo abaixo. E ela tem que ser efetivada, ela não pode ser solta, ela não pode ficar a mercê, ela tem que ter um foco e tem que ser efetivo. Neste plano também devem ser definidas as estratégias. Então, quais são as estratégias que eu estou definindo no meu planejamento para a realização do meu projeto de vida? Isso tem que estar bem claro, tem que estar bem definido. E os prazos para a concretização de cada alvo especificamente. Então, eu tenho que dar meus prazos, meus prazos a curto, médio e longo prazo. Eu tenho que traçar essas metas, essas estratégias, objetivando o que eu quero para que ela tenha um corpo, que esse corpo tenha essa organização. Então, primeiramente, como nós vamos trabalhar esse planejamento pessoal? Então, eu trouxe aqui 5 pontos para nós direcionarmos esse nosso planejamento pessoal. Em primeiro lugar, nós vamos avaliar o planejamento periodicamente, Então, não é assim, eu faço meu planejamento lá no primeiro ano, primeiro período, pronto, aí só vou reaver quando eu já tiver prestes a fazer o Enem. Não, é periodicamente, cotidianamente. Tem que ser uma rotina. Meu planejamento ele tem que estar sempre nessa circularidade. A mudança de metas, nós já vimos que dentro do planejamento, essas metas, elas podem ter flexibilidade, ela pode ser mudadas. E prioridades, essas prioridades, o que é prioridade ontem, hoje pode não ser, amanhã também não será. Então, essas metas e prioridades, elas têm que estar sempre, periodicamente, sendo planejadas e avaliadas. Tudo isso é algo muito comum, Porque planejar, buscar as mudanças, buscar prioridades, deve estar tudo dentro dessa conexão, homogeneizados, para que você realmente não perca o seu foco. O segundo ponto é trabalhar com indicadores, Nas empresas, nós trabalhamos com indicadores estratégicos e indicadores processuais. Então, esses indicadores, eles vão avaliar, às vezes de uma maneira matemática exata, como que a empresa está trabalhando as suas estratégias, as suas metas estão sendo alcançadas. Então, esses indicadores é dentro de um processo avaliativo contínuo, onde você vai avaliar, onde você vai observar, diagnosticar se as suas metas, suas estratégias estão sendo alcançadas, se não estão, por quê, qual o direcionamento que você vai fazer daqui para frente para que seja concretizada. Então, esses indicadores é muito importante dentro do planejamento do projeto de vida. O terceiro ponto é pensar a curto, médio e longo prazo. Então, você tem que fazer
o seu projeto, o seu plano a curto prazo, aquilo que você está vivendo no seu dia a dia, no seu cotidiano, a médio daqui a 1, 2 anos, 3 anos e a longo prazo, né? Quando você já estiver formado na faculdade, quando você já for um profissional, quando você já estiver assumindo o seu profissionalismo na sociedade. Então, esse planejamento ele tem que ter definido essas partes a curto, médio e longo prazo. O quarto, nós vamos analisar as possibilidades de melhorias. Então, esse projeto ele tem que estar sempre buscando possibilidades de melhorar, de produzir cada vez mais. Ele não pode ser estagnado, uma água ali que não move moinho, né? Então, esse projeto, esse planejamento, ele tem que estar sempre tendo essas novas possibilidades de buscar melhorias, né? De buscar você cada vez mais se inteirar daquilo que você quer focar, daquilo que você quer realizar no seu projeto. E por último, o quinto, é estar em constante evolução. Então, seu projeto elaborado com o seu planejamento, ele tem que ser evolutivo, ele tem que ser produtivo, né? Para isso ele vai precisar desse cultivo diário, como uma planta que você tem que regar, uma florzinha que você tem que cuidar. Lembra lá do Pequeno Príncipe, cuidar da sua flor todos os dias? Então, esse planejamento, ele tem que estar em processo evolutivo. Para isso, eu preciso periodicamente estar revendo as minhas metas, minhas prioridades, juntamente com esses indicadores, sabendo que ele é a curto, médio e longo prazo, vendo as possibilidades de melhorias, e aí eu vou ter um planejamento muito mais apurado, muito mais concreto e, obviamente, vou conseguir a realização do meu projeto de vida, que é esse o sonho de cada um de nós. Então, alunos de projeto de vida, aqui eu encerro a nossa aula. Espero que toda essa nossa análise sobre o planejamento pessoal, sobre as estratégias, sobre tudo que falamos, sirva para que vocês se animem e procurem cada vez mais uma realização de um projeto de vida com mais definição, com mais capacidade de mudanças, vendo seus indicadores. Então, beijos, abraços e até a próxima. Meus amados projetistas, chegamos a mais um final da nossa aula, do nosso belíssimo projeto de vida, com um tema muito importante, o planejamento. Vocês observaram no decorrer da aula como é importante saber o que é o planejamento, qual a importância do planejamento para a nossa trajetória enquanto projetistas, como se dá esse planejamento no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como esse planejamento deve ser estruturado e principalmente como nós elaborarmos esse nosso planejamento. Então acredito que a aula de hoje tenha trazido bastante recursos para que vocês possam dar mais orientação ao projeto de vida de vocês. Aqui encerro mais uma aula, até terça-feira, estão no meu coração.